Fala pessoal, esse é o Join the Meeting, seu podcast sobre inovação, tecnologia, indústria 4.0 e negócios. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Vieira, arquiteto de soluções aqui na Numen, e o Leonardo Schmidt, que é nosso especialista cloud. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre Business Technology Platform. Nos episódios anteriores nós falamos um pouquinho sobre Rise e durante o papo sobre Rise a gente falou um pouco sobre BTP e eu trouxe aqui o Marcelo Vieira e o Léo justamente para poder falar um pouquinho mais aí sobre o BTP. Certo? Sejam muito bem-vindos aí. Fiquem à vontade aí. O Preza aí, o presunto, né? Eu não vou explicar o porquê do apelido, isso é um podcast para um outro podcast, a gente explica isso aí. E o Léo, aí com a sua aparência viking aí, né, Léo? Fala aí. É isso aí, o nosso especialista de desenvolvimento também. Então, eu queria perguntar para o Preza já para explicar aí um pouquinho. Eu falei um pouco lá no podcast sobre Rise, um pouco sobre BTP, tomara que eu não tenha falado muita coisa errada, então explica pra gente um pouquinho melhor o que é o BTP, o Business Technology Platform da SAP. Opa, obrigado aí pelo convite, oportunidade. Não sou youtuber aí como o Pena, meu sonho era falar num podcast, falar, gente, aperta o sininho aqui, inscreve, aí, mas aí o Pena no final ele sabe melhor falar esse tipo de coisa. Bom, o Pena está sendo humilde aí, ele também conhece bastante da plataforma da SAP. BTP é o Business Technology Platform, como a gente tem escrito aqui no nosso cenário. É uma plataforma de nuvem da SAP. Ela começou há algum tempo lá, já remonta de 2012, 2013, não me lembro certo o ano. Na primeira aposta da SAP, a primeira versão dessa nuvem da SAP chamava HANA Cloud Platform. 2013, e era uma aposta... Né? 2013, né? Era uma aposta da SAP de competir, inclusive, com os grandes hyperscalers. Ela tinha data centers próprios. E em algum momento, ela percebeu que ela tinha uma plataforma muito mais focada em ajudar as companhias a melhorar o seu negócio e não implementar tecnologia por tecnologia. Então, ela deu uma reviravolta. A plataforma mudou bastante de nome, o que gera bastante confusão, né? Em meados de 2017, ela mudou para SAP Cloud Platform, o SCP. E agora, nesse ano, ela mudou... Esse ano... Foi esse ano. Isso, 21. Ela mudou para Business Technology Platform, que é o BTP hoje, e ele é implementado em cima de hyperscalers mesmo, de AWS, de Azure, de GCP, Alibaba Cloud... e ela usou alguns artifícios, algumas coisas por baixo aí dos panos para conseguir tornar isso possível, né, Léo? Para conseguir rodar em qualquer hyperscaler e ter essa portabilidade de nuvem. Sim, sim. No começo, né, que nesse tempo você acabou falando, a SAP ela focou numa estratégia de muita tecnologia, né? Então, eles tinham data centers próprios, eles tinham um ambiente de runtime de aplicações ali que era baseado em Java, né? Que era algo que era mais conhecido na época, que era mais fácil de implementar, e depois, com a evolução da plataforma, a SAP percebeu que não adiantava ficar focando na parte mais tecnológica, né? Digamos assim. Mais infra, né? Mais infra, exatamente, do negócio, e acabou deixando essa parte com os hyperscalers focando no Cloud Foundry, né? Que foi que também é uma plataforma, né? Se a gente for falar de Cloud Foundry, hoje, agora em 2021, está fazendo 10 anos, né? E ele é uma plataforma que surgiu lá no começo, lá na VMware, como um PaaS, né? Um serviço de plataforma onde você poderia construir, foi feito e pensado para construir na nuvem, né? Então, ele surgiu na VMware, depois o ownership, né? O dono do produto acabou sendo a Pivotal, né? Eles fizeram uma joint venture e a SAP acabou entrando em 2000, se não me engano, 2013 ou 2014 como fundadora da Cloud Foundation. Legal. E aí eles trouxeram essa história toda para dentro da nuvem da SAP, da oferta de nuvem da SAP. E o Cloud Foundry em si, né, ele mudou bastante porque ele permitiu que a parte de infra fosse, né, extraída e colocada em cima de hyperscalers que nem o presidente falou, e focando mais, deixando, né, com que as empresas focassem mais no desenvolvimento de soluções, no desenvolvimento de SaaS mesmo, né, do software como serviço. Né? Então ela acabou deixando o IaaS um pouco de lado, a parte de infraestrutura um pouco de lado, focou mais no PaaS. Hoje ele é muito voltado para o PaaS, né? Utilizando aí o Platform as a Service. Isso. E também oferecendo muito serviço como SaaS
para as empresas focarem mais no SaaS aí nesse sentido, certo? Exatamente. O Cloud Foundry, hoje em dia, ele né, o que é mantido pela Cloud Foundry Foundation, ele é totalmente open source. Né? Ele tem algumas distribuições, né, que são certificadas. Né? A IBM tem uma distribuição, né? A VMware também, né, nasceu lá dentro, o produto tem a própria distribuição, e uma das distribuições certificadas é a que roda hoje em dia no BTP. Né? E a SAP, né, a oferta dela do BTP é feita em cima do Cloud Foundry. Né? Em cima dessa plataforma, a SAP construiu a sua própria plataforma e alguns serviços de software também em cima do Cloud Foundry. Boa. E ali no BTP, acho que é importante falar, a gente tem 4 pilares ali que dividem bem o BTP ali dentro. Né? É o pilar de dados, o pilar de analytics, o pilar de application e o pilar de inteligência, os negócios inteligentes, né? Tecnologias inteligentes. Então, acho que vale a pena a gente descer um pouquinho no detalhe de cada um aí e falar um pouco de serviço que tem lá dentro. Assim, voltando, o BTP tem muito serviço lá dentro, a gente não vai conseguir falar sobre tudo aqui, porque senão seria muito longo, né? Tem muita coisa lá dentro. Mas eu acho que dividindo nesses pilares aí, dados, analytics, aplicação e a parte de tecnologias inteligentes aí, onde entra a indústria 4.0 e tudo mais, a gente consegue falar um pouquinho mais. Então, o Press, fala pra gente aí nessa parte de database em data management aí, que é a parte de dados. Explica um pouquinho pra gente o que tem de serviço lá dentro, que a gente conhece. Até o primeiro nome da nuvem da SAP, né, que hoje é o BTP, era HCP, HANA Cloud Platform. Ele foi praticamente ele foi todo baseado em cima de HANA. Era o HANA como banco, o HANA como camada de aplicação. Então, ele tem uma ligação muito íntima com o HANA e com dados, né? Hoje, mesmo quando a gente navega para a versão mais recente, que é Cloud Foundry, a gente tem também o HANA lá. O HANA é um dos pilares da própria SAP, né? Não só do BTP. Então, a gente tem ainda o serviço o HANA Service, que seria o mais antigo. Talvez acho que vale a gente só pincelar um pouco que o HANA é um banco em memória, né, Léo? Uhum. Foi um dos grandes diferenciais da SAP, né, quando ela trouxe. Né? Isso, exatamente. Ele é um banco um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Não foi a SAP quem criou bancos em memória, colunares, né, em memória, mas ele é um banco colunar, ele organiza os dados de uma forma diferente, o que torna isso muito mais eficiente do ponto de vista de performance e do ponto de vista de utilização de memória, utilização de storage. Isso é uma das coisas que permitiu o crescimento do Big Data também, né? Exato. O HANA foi uma das grandes inovações nesse ponto aí, porque associar esse lance do banco in memory com esse esquema colunar, na administração colunar, é uma coisa que permite um gerenciamento de muitos dados muito rápido, né, em pouco tempo. Né? Então, e que só foi possível aí justamente com o avanço tecnológico, né, questão de memória, utilização de memória RAM. Sim. Trouxe tudo aí para poder ser mais performático e trazer toda essa possibilidade para quem trabalha, igual o Léo falou, né, com Data Lake, aí, Big Data e tudo mais. Mas não é só HANA que tem lá dentro, né? O cliente não está limitado a escolher só o banco de dados HANA, ele consegue escolher outros bancos lá dentro, como o Postgre ou outras ferramentas, né? Dentro desse pilar, não só banco, mas tem outras ferramentas, certo? Sim, a gente tem o HANA, ele é muito rápido porque ele carrega os dados em memória, né? Isso significa custo, né? A memória RAM ela é mais rápida, mas ela é mais cara. Então, para propósitos... assim, a gente precisa utilizar a ferramenta certa para o propósito certo, tá? Não adianta a gente querer usar tudo como se fosse um prego e sempre a solução é martelo. Porque isso, na nuvem, isso é um contrassenso na nuvem, né? A gente precisa aprender a usar a ferramenta certa, inclusive para custo. Então, a gente tem o Postgre, quando a gente tiver um propósito que a gente não precisa de uma performance entrega por um banco em memória, a gente pode usar essa alternativa de um banco SQL regular, digamos assim. A gente tem Redis lá, se você quiser fazer algum outro tipo de camada de cache de dados. A gente tem ferramentas como o SDI para poder manter bancos replicados, né, o entre Smart eles. Data Integration, né? Exatamente, ele faz replicação de banco na nuvem. E só pincelando mais um pouquinho do HANA, que acho que a gente não pontuou, a gente tem o HANA Service, que é a primeira versão, evoluiu para o HANA 2.0, também subiu para lá, e a gente tem uma própria evolução na plataforma, que é um HANA Cloud. Ele é uma evolução do HANA que sequer foi e provavelmente não será entregue on-premise. É uma versão para a nuvem. É uma versão onde você tem um controle melhor para esquentar os dados, que seria carregar eles em memória,
para você ter ele mais rápido e deixar em storage o que você não precisa em memória para conseguir fazer esse balanceamento de custo, né, do que precisa ter em memória ou não, que acabou trazendo uma outra versão, subversão do HANA, não sei qual seria o termo correto, que seria o HANA Data Lake, que ele é um HANA na nuvem focado em te entregar uma solução, uma estrutura para você conseguir construir um data lake de forma que você consiga balancear custo e performance. Exato, aí acho que é válido lembrar dentro dessa parte de banco de dados, para quem não está acostumado aí principalmente, hoje você tem trabalhado muito, né, com dados quentes, dado morno e dado frio. Então acho que por isso que tem os tipos de banco de dados, né? Então se eu vou trabalhar com dado quente, eu preciso daquele dado em memória para acessar muito rápido. Agora, se eu tenho um dado que não é quase nunca acessado, ele está sempre em um outro tipo de banco já parado lá, justamente para poder minimizar o custo, né? E falando de dados, ele traz para a gente um gancho já para falar da outra coluna dentro do BTP, que é a parte de Analytics. Então, isso facilitou muito toda essa parte também para, né, tratar dados, trazer dashboards para o cliente, até justamente com SAC, né, com SAP Analytics Cloud, que é o embedded que roda lá dentro da plataforma, certo? Então, assim, esse é um pilar também que tem bastante coisa lá dentro. Nós não vamos focar muito, porque é muito essa parte de dados também, Analytics, Data Science. E agora, falando do pilar de aplicação, Léo, dentro da parte de Application Development lá, o que a gente tem de lá dentro? Tem duas grandes separações, né? Primeiro, a gente consegue falar do Integration Suite e do Extension Suite. Falando de Integration Suite, fala um pouquinho para a gente aí. Então, o desenvolvimento de extensões, assim, né, né, customizações dos produtos da SAP dentro do BTP acaba caindo nesses duas grandes colunas aí, que é a parte de integração e a parte de extensão, né? Falando um pouco de Integration Suite, né, o principal produto dentro da suite de integração é o Cloud Integration, o CPI, né, agora chamado de Cloud Integration. Existem outras ferramentas parecidas, mas o Cloud Integration eu acredito que é uma ferramenta bastante abrangente quando a gente fala de integração entre processos, entre negócios, assim, pela variedade de protocolos, né? Hoje em dia você tem uma variedade muito grande de coisas, de integrações pré-fabricadas, inclusive oferecidas dentro do CPI pela SAP, né? Então, se você precisa integrar produtos da SAP, por exemplo, uma integração entre um S4HANA e um C4HANA, por exemplo, você já tem coisas direto saindo da prateleira lá. Que acelera muito o desenvolvimento, né? Bastante acelerado para poder facilitar esse tipo de integração, né? Então, o Cloud Integration realmente ele é um produto bastante completo assim, nesse sentido. E, além disso, né, dentro da área de integração, a gente tem vários outros produtos ali oferecidos dentro do BTP, né? Um que chama atenção também é o API Management, né? Que a gente, onde você pode fazer o gerenciamento de todo o ciclo de vida de uma API, né? O presidente até pode falar um pouco melhor desses produtos de integração, mas eu acho que esses dois são os mais importantes, assim. Depois vindo ali, talvez, o Event Mesh, né? Conta pra gente. Assim, falando um pouco de integração, hoje em dia a gente sabe que nenhuma companhia, não importa o tamanho, ela não tem mais um sistema só. Isso já acabou, né? Aqueles sistemas muito gigantescos. Monolítico, né? É isso. Foi todo quebrado. Monolítico no sentido de arquitetura de sistemas corporativos mesmo, né? As empresas têm muitos sistemas, eu acho que sempre tiveram, né? Que agora está um pouco mais explícito. E aí até só um passo antes aí, quando a gente falou dos pilares, eu acho que o BTP, quando a gente vai falar dessa camada das extensões, integrações, aplicações, o BTP é uma camada, é a camada recomendada pela SAP, oferecida por ela, para a gente conseguir inovar no ERP. Sim. Que seja ele ECC, a versão antiga, ou o próprio SAP S4HANA, que é o mais recente. É a camada onde a gente estende isso, né? Melhora isso. O CPI a gente pode fazer integração, como o Léo disse. O API Management, a gente está na era onde o próprio consumidor, bancos estão abrindo Open Banking, então está tendo-se a conscientização de que o dono da informação não é... Se uma empresa tem a minha informação, ela não é a o dono continua sendo eu. Então a gente tem o compartilhamento. Sim. O API Management é uma ótima ferramenta para a empresa conseguir expor dados dela para fora. A gente consegue controlar cota, controlar tipos de acesso. Então, isso daí é portal, self-service, para conseguir expor quais APIs estão disponíveis. Então, a gente tem uma infinita gama de falar. Como o Pena falou, né, são muitos produtos. E se a gente
começar a falar muito no detalhe de cada produto, talvez cada produto consiga sair para um episódio novo, né? Mas eu acho que um ponto que a gente tem que falar bastante, frisar, o Event Mesh. O Event Mesh é um serviço de fila. É um RabbitMQ da vida, alguma coisa assim, dá para a gente fazer essa analogia. Ele não a única, mas a saída standard mais moderna para a gente tirar dados de dentro do SAP S/4HANA. Então, ele é uma ferramenta muito importante para sair com dados na modalidade de evento, né? Que é uma arquitetura desconectada, onde a gente consegue escalar muito fácil a quantidade de dados trafegados. E aí a gente tem Open Connectors, que acho que o Léo pode comentar um pouco de como funciona, IoT, né, Léo? Então, para ser sincero, eu mexi muito pouco com IoT, com Open Connectors, mas eu, assim, eu entendo que a oferta que tem dentro do BTP ela é bem abrangente também. Eu cheguei a ver algo assim faz uns 3 ou 4 anos, mas eu entendo assim que o suporte para protocolos e para chegada de dados, né, dentro do HANA a partir de dispositivos IoT é uma oferta bem abrangente, é uma coisa que é fácil de fazer até certo ponto, né? Então e assim, uma vantagem que eu vejo aí, e a SAP vem se modernizando muito, principalmente nessa parte de integração, é que ela vem seguindo todos os protocolos de mercado e trabalhando com arquiteturas que hoje o mercado está acostumado a trabalhar, o que traz uma facilidade na hora de encontrar profissional ou de integrar com outros sistemas, e você tem uma facilidade muito grande na hora de fazer essa integração, justamente porque você segue uma arquitetura REST ou uma arquitetura desse tipo, você já tem tudo preparado ali, né? Até ainda dentro desse guarda-chuva de integração, a gente tem o Data Intelligence, que até, como o Pena disse, aí deu um gancho de utilizar padrões de mercado. Cara, ele usa o que tem de melhor aí de containerização e ele te permite fazer um pipeline de fluxo de dados, onde você consegue, dentro desse pipeline, chamar serviços, fazer uso de códigos, de bibliotecas, de rodar rotinas de machine learning. Você consegue fazer realmente um pipeline de dados bem robusto e bastante escalável. E vale comentar que quem talvez não conheça o Data Intelligence, talvez lembre dele como Data Hub, que era o primeiro que a SAP lançou, né? Exatamente. Então ficou bem bacana esse produto aí. Show. Então essa parte a gente falou bem de integração. Agora levando para a parte do Workstation Suite, parece. O que a gente tem em ambiente de desenvolvimento? Como é que está o ABAP? A ABAP subiu para a nuvem, não subiu? Para quem gosta do ABAP, pode ficar contente que ele subiu para a nuvem, é possível codificar. Então, se você tem tem uma série de empresas que tem uma infinidade de código já tem uma base de código gigantesca. Às vezes o cara fala, eu vou ter que jogar tudo fora porque eu vou para a nuvem, vou ter que reescrever. Não, você consegue reaproveitar. A gente tem o próprio advento do Cloud Foundry, né, Léo? Ele consegue fazer com que a gente esteja num ambiente onde a gente consegue rodar qualquer coisa, é muita coisa, mas praticamente qualquer coisa, né, Léo? Então, assim, trabalhando com o Cloud Foundry nos últimos anos, assim, eu vejo que ele é uma plataforma, o Cloud Foundry Runtime especificamente dentro da SAP é uma plataforma que é uma abrangência muito grande. Você pode trazer seus desenvolvimentos feitos com Go, com Python, com Java, né? E vai rodar, né? E você falou de containerização, o Cloud Foundry foi uma das coisas que permitiu também o desenvolvimento de aplicações containerizadas dentro desse runtime, né? Então, se você já tem alguma coisa em Docker, se você já tem algum sistema externo que vai trabalhar com esse tipo de infra, você pode portar isso muito fácil para o Cloud Foundry, para rodar lá dentro, né? E assim, que nem eu disse, a experiência de desenvolvimento dentro do Cloud Foundry, hoje em dia, eu acho que é uma das melhores experiências de desenvolvimento SAP que já teve. Boa. Né? Porque você tem tanto a plataforma dando suporte para todo tipo de runtime que você quiser trazer lá para dentro, né? Com Docker ou com alguma das linguagens que o próprio Cloud Foundry suporta, como você pode trazer tecnologias de front-end diferentes como Fiori, além do Fiori, é claro, né? Trazer coisas como outras tecnologias de front-end como React, Angular, Vue, né? Que a própria SAP tem alguns exemplos no GitHub. O seu ambiente de desenvolvimento já está integrado ali dentro do runtime de aplicação, né? Então você tem o Business Application Studio, né? Rodando lá como serviço lá dentro do BTP. Isso diminui assim o tempo de entrada de desenvolvimento, né? O desenvolvedor consegue já pegar aquele
ambiente já praticamente pronto e isso já acelera muito o desenvolvimento. Com todas as extensões, todas as extensão, configurações. exatamente. Já tá tudo... É legal. E acho que só um ponto aí, Léo, só desculpa te cortar, mas falando um pouco ainda dessa parte do runtime ali do ABAP, então assim, pô, legal que o ABAP sobe para a nuvem e quem está trabalhando com isso não perde, mas ao mesmo tempo também abre as portas, igual o Léo falou aí, para outras tecnologias de novo, né, de mercado, como o Python, Node, você está rodando outras coisas ali dentro que traz uma facilidade muito grande, né? Além de trazer também, né, tecnologia web, front-end aí, a capacidade de trabalhar não só com o SAP Wi-Fi, que é o framework do Fiori para você trabalhar com desenvolvimento web SAP, mas também para outras tecnologias, igual o Léo colocou muito bem aí, como React, Angular, Vue e outras tecnologias aí. E acho que até a gente falou um pouco lá atrás, usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Exatamente. Você não fica limitado, né? Isso. Às vezes esse pedaço que eu preciso rodar, talvez o ABAP consegue. Neste outro, eu preciso rodar um Python, porque ali eu já tenho uma biblioteca que me agiliza esse desenvolvimento para fazer alguma atividade, ou é Node. Então você consegue fazer um ambiente que não está preso a uma linguagem de programação, não está preso a uma plataforma. Então isso é bem legal. Boa, desculpa, Léo, você estava falando do base dos ambientes de desenvolvimento, então, né? E além, né, de toda essa oferta que você tem dentro do BTP, a SAP ainda, claro, né, desde a participação dela lá no Cloud Foundation, né, lá desde o começo, a SAP tem um push, né, de open source muito forte, né, desde aquela época. Então, hoje, se você entrar lá na página, né, do GitHub da SAP, você vai ter vários e vários exemplos e toolchains e ferramentas diversas e outras coisas que aceleram o desenvolvimento não só dentro do BTP, como você pode ter um desenvolvimento local com ferramentas open source, né, com suporte, com comunidade dando apoio. Né? Então, com a ideia da sua preferência, exatamente, né? Então, VS Code. Exatamente. Acaba se tornando muito flexível. Né? E esse ponto que você colocou é muito importante, lá, a questão da comunidade se ajudando. Né? Antigamente, quando a gente começou a trabalhar com desenvolvimento dentro do SAP, o puro ABAP, você tinha um número de profissionais menores trabalhando com aquilo, era muito difícil até a troca de informação, né, a conversa sobre o assunto. Agora, você trazendo uma tecnologia de mercado como essas, e você tem um apoio da comunidade, não só SAP, mas como a comunidade dessas outras linguagens também, isso traz uma flexibilidade aí, uma facilidade de trabalho. Exatamente, com certeza. Boa. Né, nesse conjunto de ferramentas, aí, nesse ferramental todo que a SAP oferece, a gente também começa a adotar, né, que nem o presidente falou, a gente começa a colocar as ferramentas certas para o trabalho certo. Né? O ABAP ele tem, né, essa característica de ter uma lógica de negócio muito forte. Então, se você precisa de uma lógica de negócio que já está implementada de alguma forma, né, você não vai jogar aquilo fora. Né? Você pode jogar isso para a nuvem. Né? E com isso a gente começa também a adotar metodologias de mercado, né? Quando a gente começa a ir para o lado do open source, que são coisas que fazem sentido no desenvolvimento moderno. Né? Então, se a gente fala do BTP, hoje em dia a gente tem ofertas de DevOps lá dentro. Boa. Né? Que através do CI/CD, né? Do serviço de CI/CD dentro do BTP, através do Transport Management. Né? Então, você já tem um ciclo de vida de desenvolvimento começando no open source, começando com suporte de tecnologias variadas, específicas, passando pela esteira de DevOps, né? Passando pelo transporte, pelo gerenciamento, monitoramento, teste. Né? Então, essa abertura de open source possibilitou que a gente conseguisse trazer o desenvolvimento de extensão SAP para um mundo mais moderno. E um desenvolvimento mais ágil. Né? Exatamente, falou, do CI/CD, mais ágil. Né? A gente tem o Continuous Integration, Continuous Delivery, automação de teste, tudo isso vem sendo implementado com essas ferramentas. Exatamente. Essa possibilidade. Eu acho que não só mais ágil, mas seguro também, né? Software também. Mais confiável, né? Você automatiza algumas atividades que são obrigatórias, que é validação se o código está ok, teste. E você onera muito menos o desenvolvedor, o usuário, né? Os key users que passavam por ali. Né? Exato. Boa. Além disso, tem, além das ferramentas open source e tudo mais, ou seja, voltando, né? O cara tem lá a opção hoje no desenvolvimento, ou ele utiliza o básico, o ambiente que está tudo pronto, ou ele pode conectar o VS Code dele, por exemplo, ali, subir as extensões e tudo. Além disso, tem alguns aceleradores lá, né, Léo? Tem, além do Command Line Interface lá do CLI, tem também alguns aceleradores que eles disponibilizam lá, né? Sim. É aquilo, né? Se você começar a explorar o GitHub da SAP, você vai encontrar várias ferramentas que cada dia tem uma coisa nova, né? Exato. É muito bom assim ter esse apoio, tanto do pessoal, né, de desenvolvimento desse SAP, como da comunidade open source, né? Então, quando você trabalha com Fiori, por exemplo,
Hoje em dia é muito mais fácil iniciar um projeto Fiori do que era, por exemplo, no tempo do WebDE, né? O WebDE que já está descontinuando praticamente, não sei se vai descontinuar, né? Agora, né? Mas assim, hoje em dia você pode iniciar... O Fiori ficou muito mais acelerado, né? Muito mais fácil você construir um app do zero a partir dos aceleradores que tem, né? Dos geradores do Yelman, né? Que eles chamam lá do Fiori, né? Então, tanto dentro do BAS como dentro da ideia da sua preferência, você consegue começar desenvolvimentos muito mais rápido. Né? Acho que é ir direto ao ponto, né? Como o Cloud Foundry abstraiu a infraestrutura para os serviços da nuvem, eles estão tentando abstrair o início, né, do desenvolvimento. Isso. Você já sair desenvolvendo o que você precisa, que de fato você quer entregar valor para a empresa. Você não quer ficar criando scaffold de quais pastas vão ter no desenvolvimento do Fiori. Então, eles vão te liberando esses exemplos, os CLIs que talvez já gerem alguma coisa, os exemplos no repositório GitHub, para você agilizar o desenvolvimento mesmo. Boa. Beleza. Então, só retomando, a gente falou aí já de praticamente 3 pilares aí, dados, analytics e a parte de aplicação. E agora a gente entra para falar um pouco no pilar de tecnologias inteligentes aí, que é outro pilar que vem justamente para agregar muito valor, né? E vem trazendo tecnologias que estão aí no hype hoje de mercado, que são tecnologias que vêm sendo muito utilizadas agora, vêm sendo faladas também, de novo, né? Graças à evolução tecnológica, tem a possibilidade de utilizar essas ferramentas aí, né? Então, aqui na Numen, né, Preza, a gente já fez algumas POCs aí, já trabalhou com algumas ferramentas aí. Fala um pouquinho para a gente o que a gente tem de ferramenta dentro de tecnologia inteligente. Eu acho que esse pilar de tecnologia inteligente é o pilar das buzzwords da moda, exato, né? É onde a gente o que vai está falar... hypado, né? Isso, é o que está hypado. É o que a gente vai falar de RPA, chatbot, machine learning... Inteligência artificial, que é então, um guarda-chuva para quase tudo isso aí. Exatamente. Então, aqui como você comentou aí, a gente já fez aqui até alguns trabalhos junto com a própria SAP aí de POCs. O IRPA, né, que é um produto que a SAP comprou recente, talvez tenha uns 3 anos. Só falando da sigla, RPA, para quem não está acostumado, é o Robotic Process Automation, e para a SAP, que é o IRPA, o Intelligent Robotic Process Automation. Isso, que na prática é o quê? É um robozinho que automatiza tarefas repetitivas. Boa. Então eu tenho que todo dia de manhã entrar num Excel, pegar uma linha, localizar uma linha, pegar o valor dela, entrar no meu e-mail e mandar um e-mail para o Pena, eu consigo colocar um robozinho para poder ficar fazendo isso de forma automática e não preciso mais me preocupar com isso. Então a gente tem o IRPA, que é uma ferramenta muito legal, que ela roda local na máquina por motivos óbvios, que ela vai precisar simular muitas vezes aplicações desktop que talvez nem existam, né? Nem tenha como instalar em outro lugar. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Ela não vai automatizar só dentro da SAP. Quem está acostumado com o SAP antigo lembra que tinha um SHDB lá que automatizava também. Mas a vantagem do IRPA é que você vai acessar até um bloco de notas, se você quiser, o Excel ou qualquer outra ferramenta ali para fazer essa integração. Uma telinha de terminal do mainframe a gente Exato. consegue acessar. Então você consegue, basicamente, de novo, né? Tudo é muita coisa, mas basicamente você consegue automatizar quase qualquer coisa. Boa, falar que tudo sempre tem um limite, né? A gente sempre esbarra no limite. A gente viu isso aí em algumas POCs, né? A gente trabalha com POCs, vai testar, tem algumas coisas que é um pouco mais difícil, né? Principalmente as tecnologias mais antigas integrando. Igual você falou, às vezes não tem um integrador, não tem uma API disponível lá para a gente conectar, tem que ser feito o processo via RPA, por exemplo. Então, isso traz essa facilidade até de integração aí, né? Além disso, a gente fez bastante coisa com chatbot também, né? Tivemos aí algumas apresentações aí, próprios eventos da SAP também, algumas POCs em clientes aí, integrando com WhatsApp e tudo mais. E aí, Preza, o chatbot é mais a experiência do usuário também, né, cara? Sim, eu vou até fazer uma correção aqui. Eu estava pensando no chatbot quando eu falei que era uma ferramenta que a SAP tinha comprado, né? Na verdade, o chatbot, né, o Conversational AI, que hoje é o nome dele, o Kai. SAP Conversational AI. SAP Conversational AI é o antigo Request AI. É uma empresa que a SAP comprou, uma empresa, se eu não me engano, francesa. Francesa, isso aí. Que ela tinha essa ferramenta, que agora foi portada para dentro do BTP. Mas é uma ferramenta muito legal, é muito fácil, né? Construir chatbots. Fácil, exatamente. Ela é low code, praticamente zero code. Ela é low code porque você consegue integrar algumas APIs ali, né? Sim. Mas traz uma facilidade de desenvolvimento gigantesca. Ali. Sim, é muito fácil. Ela tem alguns pontos, algumas linguagens, idiomas, né? Alguns idiomas acabam sendo mais fáceis porque eles já estão no módulo avançado lá
que a plataforma mais bem própria treinados chama. na parte de machine learning, né? Sim. Seria o termo, né? Exatamente, são mais bem treinados, então eles acabam sendo um pouco mais fáceis. Mas, de modo geral, essa plataforma ela é muito fácil de construir. Então, se você nunca construiu um chatbot, dá uma entrada lá, é muito simples mesmo. Você consegue sair com um chatbot funcionando ali muito fácil. Poxa, agora a minha máscara caiu, né, cara? O pessoal falou assim, o Pena faz chatbot e tal. O pessoal achava que era difícil. Aí você vem aqui, cara, fala que é fácil. Aí Os caras achavam que era aí igual me lançar complica, foguete, cara. né? Exato. Mas eu acho que é legal desmistificar isso aí e mostrar que não é uma ciência de foguete, igual você colocou, né? Você tem ali, você desenha o processo. Acho que a maior dificuldade em um chatbot é o desenho do fluxo de conversação. Você prevê o que o usuário vai falar, ter resposta para tudo aquilo ali que vai ser requisitado, né? E saber, inclusive, assim, onde você vai responder com erro, né? O que contempla, o que não contempla. Exato. Então, acho que isso é muito forte. E a gente comentou um pouquinho aí sobre machine learning, inteligência artificial, mas é que essas ferramentas, o próprio RPA, o próprio chatbot trabalha também, né? Com machine learning aí para poder fazer predição, aprender a linguagem, certo? Idioma. Sim, eles têm por baixo, né? Isso já é intrínseco aí desse tipo de serviço. Hoje em dia, todos esses utilizam algum tipo de algoritmo de machine learning. A diferença é que ele já é treinado e é um black box ali. Você está usando a plataforma para cima. Você não deveria ter que se preocupar com como eles estão fazendo. Você não precisa criar modelo, treinar, nem nada. Isso, mas o próprio Leonardo, né, o xará do nosso Léo aqui na mesa, o SAP Leonardo, que é o Machine Learning Foundation lá do BTP, ele tem uma série de serviços onde você consegue usar até alguns algoritmos que já são treinados, pré-treinados, consegue retreinar, consegue criar o seu próprio algoritmo para conseguir servir de base para projetos, né, Léo? Sim, sim. Eu lembro que um dos pontos muito fortes do Leonardo é a integração com a IoT, né? Porque a IoT ele gera uma quantidade de dados absurda, né? Então, a análise disso através de machine learning é um dos melhores modelos para treinamento que você pode ter, né? Analisar dado quente, analisar dado que está produzindo toda hora, né? Algo do tipo. Exato. É igual que o Léo comentou, né? A gente começa, né, trocando ideia aqui, a gente já começa a conectar várias ferramentas, né? Isso. A integração com o SAP IoT lá, tudo que você recebe de dados, colocar num pipeline, você receber esses dados, treinar eles e ter uma resposta para o usuário, né? Porque se você pensar em um tempo atrás, você pegar dados de um dispositivo, ter que subir eles numa planilha, analisar, gerar um gráfico, isso tudo demorava demais. Hoje, com Machine Learning, você já dá um insight, uma informação direta para o cara aí, né? E acho que esse link entre as ferramentas é realmente a grande sacada da nuvem, né? Ela não quer te entregar um bloco com tudo que você precisa. Você vai pegando as pecinhas que você precisa para aquela solução específica e juntando elas. Não faz sentido eu ter o dado no HANA e não ter ninguém analisando, nem o algoritmo de machine learning, nem o Analytics Cloud por cima. Então, eu preciso entregar esse dado e preciso transformar esse dado em uma informação que traga valor para o negócio. Então, a gente precisa sempre fazer esse Lego. É essa flexibilidade, né, que a nuvem traz. E aí, de novo, aí você tem a possibilidade de utilizar a melhor ferramenta para cada parte do processo. Você não fica preso a uma ferramenta. E isso é vantajoso tanto para a gente como desenvolvedor, quanto para o cliente, quanto para as empresas que são donas desses aplicativos ou desses serviços, porque elas conseguem se especializar naquele ponto e fornecer o que ela tem de ponto forte ali, né? Oferecer melhor. E acho que até para SAP ou para outro hyperscaler, né? Porque você entregando o que o cliente precisa, ele conseguindo enxergar valor, ele vai crescer a utilização dele e começar a usar outras coisas. Até para quem vende é melhor que se venda menos por uma solução específica, mas no todo você consegue entregar, vai ser mais demandado. Exatamente. Boa. Então, acho que a gente comentou bem aí sobre os 4 pilares aí dentro do BTP, sobre o que é o BTP, que é um plataforma as a service aí da SAP. Tem alguns pontos, né? Como eu falei, a gente veio de um podcast falando sobre o Rise e o que é válido ressaltar. No pacote do Rise lá tem crédito do BTP, né? Acho que só o Rabai tinha comentado bem no outro podcast para falar só para ficar atento sobre qual serviço é disponível lá para o Rise ou não, certo? Crédito, CPE, etc. É que no BTP a gente tem basicamente, do ponto de vista de licenciamento, 2 tipos de serviços. Os serviços que são por subscription, que você assina esse serviço, que são alguns serviços que são desse tipo, e a gente tem os serviços que são por crédito, que são o CPEA.
Então, os serviços que são CPEA, é óbvio, vale sempre um double check aí com o responsável, né, da sua conta com a SAP, que pode ser SAP direto ou pode ser algum parceiro, para entender se qualquer um desses é elegível. Mas a grande maioria dos serviços hoje no BTP, eles são elegíveis a serem utilizados por crédito, tirando essa menor parte que é por tipo de subscrição. Boa. E aí um ponto que você tinha comentado, né, quando a gente estava falando do BTP, que ele é um facilitador aí para o RP na nuvem. Então, falando disso, a gente pode falar do S4 também, né? E a gente já comentou várias coisas sobre desenvolvimento, mas o que facilita ou que torna flexível para S4 a parte do BTP aí, com Extension Suite, etc. A gente até comentou, né? A saída... A gente ainda continua tendo saída via IDOC, via uma série de outras. Eu não vou entrar exatamente nas tecnologias aqui, mas a principal saída por evento que o SAP S/4HANA utiliza é o Event Mesh. Ele está no BTP. Boa. Então, ele conecta naturalmente já. Ele já tem uma conexão muito nativa entre o S/4HANA e o Event Mesh para sair com esses dados. E tem a parte também de extensão de desenvolvimentos, né, Léo? Sim, sim. Então, para você conseguir desenvolver hoje extensões que sigam lá, né, as 5 regras de ouro, o certo é você começar sempre o desenvolvimento dentro do BTP. Né? Você pensar em extensões do S/4HANA, você tem que pensar em APIs, você tem que pensar em eventos do jeito que o presidente falou, né? Eventos que são bem acoplados ali junto com o Event Mesh. Né? Então, você tem que pensar no S/4HANA hoje em dia como uma fonte, uma caixa preta ali de dados que você vai consumir através das suas extensões no BTP. Né? Então, para diminuir realmente qualquer tipo de intervenção que você tenha que fazer no S/4HANA. Né? Tentar evitar isso. O Léo colocou muito bem aí e lembrou um ponto aí que é o 5 Golden Rules, né? As 5 regras de ouro da SAP aí. Nós não vamos entrar no detalhe aí, porque é um tema bem extenso também, mas a ideia principal acho que é o que o Léo falou, colocar, blindar ali o core do S4, você trabalhar somente com as extensões aí para poder customizar. Todo cliente precisa, toda empresa precisa de alguma parte customizada ali, tem uma maneira diferente de integração ou de aplicação. Então, é justamente onde o BTP vem aí com a parte de Integration Suite, de Extension Suite, para poder facilitar a vida do S4. E até por estar fora do seu RP, né, do core, você até abre a possibilidade de conseguir atualizar ele mais constantemente. Eu tenho um Fiori, por exemplo, uma user interface aí que foi customizada fora no BTP. Eu posso mudar ela o tempo todo sem afetar o meu RP. Então, até essa agilidade no desenvolvimento a gente consegue trazer quando a gente leva o desenvolvimento para fora, né? Estende na plataforma. Exatamente. E aí vamos falar um pouquinho então sobre treinamento nessas tecnologias, né? A facilidade que também, não só o BTP, mas a SAP vem colocando aí, de novo, né? Ela facilitando a vida da comunidade, aí, do pessoal que quer desenvolver. Para quem não lembra, um tempo atrás, para quem é um pouco mais das antigas aí, quem tentava aprender a ABAP era uma dificuldade um pouco maior, né? Você tinha que instalar o mini SAP lá, tinha que ter um CD, um DVD. Se você está ouvindo esse podcast e você não sabe o que é um CD, procura no Google aí. Mas existiu e a gente utilizava. Tinha que instalar, era difícil de rodar, não era a mesma realidade. E hoje a gente tem uma facilidade grande aí, né, com as plataformas da SAP, certo? O Léo até comentou um pouco antes que a SAP ela deu depois do HANA Cloud Platform, que ela começou a aderir ao Cloud Foundry, ela deu uma reviravolta e até acho que essa é uma tendência das grandes empresas de tecnologia. Sim, de começar a aderir ao open source, de começar a divulgar mesmo como usar as tecnologias dela. Ela criou vários... A gente tem o OpenSAP, que é um portal de treinamento da SAP, que, cara, isso era impensável antigamente. Gratuito, né? Gratuito. Vale a pena ressaltar todo treinamento gratuito. Gratuito, aberto, é só entrar lá, se cadastrar. Isso era impensável na nossa época, na época do CD que o Pena estava falando exatamente. Ali. Que a gente sequer conseguiu download do MiniSAP, não tinha um repositório público disponível para download em algum momento. Depois até apareceu, mas no início você precisava correr atrás de alguém que tinha esse CD, que tinha a permissão de fazer o download para te passar o CD. Era bem diferente de hoje, né? Exatamente. Hoje você dá 2, 3 cliques, você está com uma instância S/4HANA rodando o trial, né? Então, hoje você tem trial para quase tudo, né? Então, é muito mais fácil. E assim, é engraçado a gente falar de inovação, porque parece que o mundo do software empresarial ele roda na própria velocidade, né? A gente está falando de coisas de inovação de nuvem, assim, que iniciaram, né? A gente fala
faz uns 10 anos, né? Alguma coisa do tipo, né? Quando a nuvem começou lá em 2011, né? Quando começou o Cloud Foundry, por exemplo, né? Quando a AWS entrou, né? Quando a gente começou a falar de Docker, né? E essas coisas elas estão chegando muito fortes hoje em dia. Então, uma coisa que eu tenho percebido é que a gente tem times de desenvolvimento dentro das empresas, dentro dos clientes, que ainda não estão muito acostumados com a agilidade da nuvem, com como as coisas são implementadas. Né? Então, essa parte de treinamento, hoje em dia, eu acho que é uma coisa essencial para todo mundo que está trabalhando com BTP. Né? Porque, e essa facilidade de conteúdo também é importantíssimo para esse pessoal, porque era um jeito de trabalhar com on-premise, era um jeito de trabalhar com sistemas, né, da empresa, né, sistemas on-premise mesmo. Exato. E quando a gente traz isso daí para a nuvem, a gente traz um monte de tecnologias, traz um monte de metodologias que não existiam. Né? Tá fazendo 10 anos também, agora em 2021, a metodologia 12 fatores, por exemplo. Né? E uma dos pilares lá dos 12 fatores é assim, você tem um repositório só, você tem vários deploys. Né? Esse princípio é uma coisa muito básica do desenvolvimento na nuvem e você vê clientes ainda que não tem esse tipo de coisa, não tem esse cuidado. Né? Então, quando a gente fala de treinamento, hoje em dia, eu acho que é uma coisa muito essencial. As pessoas têm que procurar até muito. por isso que você falou, né? Pela velocidade de mudança. Exatamente. Né? Então, se você não treina esse monte de treinamento, essa facilidade de treinamento, você não consegue acompanhar essa mudança. Exatamente. E fica ruim para todo mundo, né? Não é só para quem está tentando trabalhar com isso. É para o cliente, é para a própria SAP, para todo mundo, acaba dificultando se você não é capacitado naquela ferramenta, né? Você pega, então, um portal hoje em dia, por exemplo, como developers.sap.com, lá tem tutorial para tudo, né? Para todo tipo de coisa que você quiser iniciar dentro do BTP, você tem um booster lá, né? Que já faz um projeto mais ou menos pronto para você começar a iniciar e aprender dentro do seu trial. Você tem o SAP Discovery Center, né? Exato, que tem as missões lá. Para mim. Algumas são pagas, mas boa parte são gratuitas. Exatamente. E assim, todos os tutoriais que você tem prontos ali para você aprender a usar qualquer um dos serviços aí que a gente falou do BTP e tal. Então, assim, todas essas coisas que são importantíssimas, elas têm uma gama muito, muito boa, né, de disponibilidade hoje, que nem o presidente estava falando, né, que é muito diferente de antigamente. Né? Você consegue, a partir de qualquer um desses pontos, aí, começar uma jornada e aprender e se adaptar para esse tipo de coisa que é essencial hoje em dia. Exato, e acho que muito bem colocado aí, Léo. Tem tutorial para quase tudo, ou tudo que tem lá dentro da tecnologia. Além, né, do OpenSAP, né, que a gente falou, que tem a parte de cursos, tem o Developers, tem o próprio blog da SAP, que tem muita coisa lá também. Então, assim, vem... Han Academy. O Han Academy, dentro do YouTube, né? Então, assim, a SAP vem trazendo muita ferramenta de treinamento aí e vem facilitando bastante. Inclusive, como a gente falou aqui, né, do Conversation AI, do IRPA, você tem trial dessas ferramentas que você consegue facilmente se cadastrar ali num trial do chatbot ali, por exemplo, ou do próprio RPA, você consegue colocar na sua máquina, subir e fazer um teste. Segue esses tutoriais que o Léo falou, por exemplo, que está no Developers ali, e você consegue testar a ferramenta, no mínimo saber como funciona. E lá dentro do OpenSAP você tem os cursos que te treinam, te mostram como a ferramenta funciona. Então isso já traz aí uma grande facilidade. E a própria plataforma tem trial, né? Você tem, salvo engano, quase tudo lá, você tem algum nível de uso reduzido, óbvio. O próprio BTP, né? Se quiser, o próprio BTP tem você trial. Tem trial. E para quem é cliente, tem um nível de utilização gratuito também para testar, além do trial. O trial seria para pessoas físicas, né? Exato. Mas para quem é cliente, já tem uma conta no BTP, você tem um nível gratuito lá para alguns serviços para conseguir testar, validar se vai te auxiliar, né? A melhorar alguma coisa nas suas soluções. Boa, show de bola. Então fica a dica aí, a galera começar a buscar treinamento, os próprios clientes também dar uma olhada aí toda essa base de treinamento. Maravilha, acho que a gente falou bastante coisa aí sobre BTP, explicou bastante sobre a plataforma. De qualquer forma, eu quero deixar o recado aí, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato com a gente. A gente consegue aí, né, falar com o Léo, falar com o Press, falar com outros arquitetos aqui na Numen, justamente para poder sanar essas dúvidas aí sobre BTP, sobre Business Technology Platform da SAP. Muito bem, obrigado aí, Press, pela presença, obrigado aí por ter aceitado o convite. Léo, valeu também, muito obrigado aí pela força, por me ajudar e falar um pouquinho sobre BTP também. Eu que Maravilha. Gente, muito obrigado, os nossos contatos estão aqui para vocês, podem entrar em contato com as nossas redes sociais, nos sigam nas redes sociais aí. Eu fico por aqui, até mais, um abraço.